dia. Tudo bem? Que bom que você chegou. Pessoal, Tudo bem. a nossa última aula, a gente estava corrigindo a atividade. Nós finalizamos, alguém lembra aí? Finalizamos, né? Finalizamos a correção lá na página 332. Finalizamos? Isso quer dizer, pode responder aí comigo. Isso quer dizer que nós fechamos o nosso módulo, tá? Fechamos o nosso módulo. Nós estamos trabalhando as classes gramaticais. Dentro dessas classes gramaticais, nós fechamos aí com o pronome, foi isso? Portanto, nós vamos trabalhar agora verbos. Eu vou depois. Alguma dúvida aí em relação aos pronomes? Ficou tudo tranquilo? Terminamos a correção tranquilamente. Alguém quer falar alguma coisa? Galerinha? Oi, oi. Alguém aí quer falar alguma coisa? Não, tranquilo? Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar hoje. Oi. Qual página? Qual a página? Nós não temos nesse módulo aqui, tá? Não temos esse módulo aqui, porque nós fechamos o módulo até pronomes. Pronomes possessivos e pronome de tratamento. Fechamos todo o pronome. Então, nós iniciaremos, eu vou trabalhar verbos com vocês hoje, e aí a gente vai olhar lá no livro, no portal, tá bom? Certinho? Eu vou olhar direitinho lá com a página para poder colocar para vocês, certo? Ok? Mas aí eu vou disponibilizar o slide para vocês, certinho, gente? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar verbos. Dentro de verbos, nós precisamos compreender o quê? Que o verbo possui uma estrutura, tá? E quando a gente fala dessa estrutura dos verbos, nós estamos falando nada mais, nada menos que os morfemas que ele compõe. Portanto, vamos lá. Qual é a fundamentação do verbo? Qual é a função do verbo? É uma classe de palavra que vai indicar uma ação, que vai indicar um estado, que vai indicar um fato ou um fenômeno da natureza e apresenta também uma flexão de tempo, uma flexão de modo, uma flexão de número e uma flexão de pessoa. Isso quer dizer o quê? Que nós temos, quando ele indica uma ação, ele é chamado de um verbo significativo, tá? Ação ou um fenômeno. Quando ele indica um estado, ele é chamado de verbo de ligação. Quando a gente diz que apresenta uma flexão de tempo, quer dizer que nós temos os tempos presente, o pretérito, que é o passado, tá? E o tempo futuro. Quando nós falamos dos modos, nós temos 3 modos. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Quando nós falamos de número, a gente refere-se aí ao quê? Ao singular e o plural. Quando a gente fala da pessoa, são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, para o singular. Nós, vós, eles ou elas, para o plural. Portanto, analisemos aí, o verbo, além de indicar uma ação, de indicar um estado, de indicar um fenômeno, um fato, ele pode também estar indicando umas noções de duração, de aspecto, de atitude, de procedimento. Se eu digo assim, ele patinou bastante no gelo. Então, aí eu estou dizendo o quê? Indicando uma ação aí que teve uma duração. Se eu digo assim, ele estuda muito, está indicando também aí uma atitude, um procedimento, e por aí vai. Tá, gente? Analisemos aí. Por favor, alguém desliga aí desabilite aí o microfone, porque está tendo uma interferênciazinha aí, gente, por favor. Então, analisem aqui. Vou desabilitar aqui, porque estão... Vamos lá. Olha só aqui, na letra dessa música. Sou feliz agora. Não, não vai embora, não.
uma letra de uma música aí de Tim Maia. Quando ele diz sou feliz agora, esse sou aí é um verbo que está indicando para a gente um estado. Não vai embora, não. Então, esse vai está indicando para a gente uma ação. Portanto, o verbo ele pode indicar uma ação, ele pode indicar um estado, ou ele pode indicar um fenômeno da natureza. Daí nós temos, ó, chove chuva, chove sem parar. Então, observem aí, eu tenho também um fragmento de uma música de Jorge Benjor. Chove chuva, chove sem parar. Então, chove aí é um verbo que está indicando um fenômeno natural, não é? Então, observe. Eu tenho a função de indicar uma ação, eu tenho a função de indicar um estado e eu tenho a função de indicar um fenômeno da natureza. Quando ele indica fenômenos naturais, eu tenho chover, relampejar, trovejar, ventar e por aí vai, né? Observem aqui uma letra de uma música de Zélia Duncan. Errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico, calar é tático, desfazer é árduo. Só um minutinho, gente. Desfazer é árduo, amar é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. Observem aí que eu coloquei todos esses verbos aí, eles estão grifados em vermelho, destacado em vermelho. Errar, sofrer, chorar, sorrir, ver, trair, olhar, falar, calar, desfazer e amar. Todos esses verbos aí a gente percebeu que eles estão terminados em R. Daí, gente, coloquei esse fragmento dessa música para vocês perceberem que nós temos 3 conjugações verbais. Daí nós temos a primeira conjugação verbal, que é AR. Todos os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Todos os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação e todos os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Daí nós temos verbos da primeira conjugação: errar, chorar, olhar, falar, calar e amar. São os verbos da primeira conjugação. Os verbos da segunda conjugação: sofrer e ver. E os verbos aí da terceira conjugação, nós temos apenas trair. Portanto, nós temos o quê? 3 conjugações verbais. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER e terceira conjugação IR, certo? São as 3 conjugações verbais. Daí nós falamos que o verbo vai indicar para a gente uma ação, que vai indicar para a gente um estado, ou que vai indicar para a gente um fenômeno da natureza, um fenômeno natural. Nós falamos também das 3 conjugações verbais. Daí eu coloquei para vocês a letra da música de Zélia Duncan para vocês perceberem. Tá? Um fragmento da música, tá? Com verbos na terceira conjugação, na primeira conjugação e na segunda conjugação. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Além das conjugações, nós temos também o quê? Uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Esta locução ela tem a mesma função ou o mesmo valor semântico do verbo, só que a locução, assim como eu tenho locução conjuntiva, eu tenho locução prepositiva, eu tenho locução adverbial, eu tenho vários tipos, tá, gente? Portanto, o que é essa locução? Formado por 2 palavras ou mais. Daí o que é que eu tenho? Ó, toda locução verbal é formada por um verbo auxiliar que é flexionado, que ele vai variar, que ele é variável, ou
o verbo principal que vai estar no infinitivo, gerúndio ou particípio. Portanto, nós temos 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, quando o verbo está na terminação AR, ER e R. Tá? Na terminação IR. No gerúndio, a terminação NDO. Então, particípio cantar, gerúndio cantando, particípio cantado. Portanto, no particípio, nós temos o quê? Para a primeira conjugação AR, a terminação é ado. Para a segunda e terceira conjugações, que é R e IR, a terminação é ido. Portanto, observem aí a locução verbal. Eu tenho a combinação dos verbos auxiliares ter, haver e estar com os verbos nas formas nominais que eu acabei de falar, tá? As formas nominais infinitivo, gerúndio e particípio. O técnico vai mudar o time. Então, quem é o sujeito dessa ação? O técnico vai mudar. Eu tenho uma locução verbal. Esta locução verbal aí, ela vai indicar para a gente apenas uma ação. Então, vai é o verbo auxiliar, mudar é o verbo que está no infinitivo. Tá, gente? Então, a lógica da locução verbal vai ser sempre essa: verbo auxiliar, mais um verbo principal. Este verbo principal pode apresentar-se ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, recapitulando. Até agora nós falamos das funções do verbo. O que ele indica? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nós falamos também das 3 conjugações verbais. A R, primeira conjugação, R, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Nós falamos também das formas nominais do verbo: gerúndio, particípio e infinitivo. Infinitivo, a terminação AR, ER e IR, indicando as 3 conjugações verbais. O particípio, ado, para a primeira conjugação, que é a R, e ido, para a segunda e terceira conjugações, que eu tenho o quê? R e R. Tá, gente? Então, olha aí. Falamos das pessoas do verbo. Quando a gente fala das pessoas do verbo, a gente remete a quem? Primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Primeira, segunda e terceira pessoas para o plural. Para o singular, primeira eu, segunda tu, terceira ele ou ela. Primeira pessoa que fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala alguma coisa, tá? Daí nós temos o quê, gente? Ó, a estrutura do verbo. Todo verbo é constituído por alguns morfemas. Quando a gente fala de morfemas, são as partes que compõem as palavras. Não apenas o verbo é dotado de morfemas, mas também o substantivo, o adjetivo, o advérbio. Todas as palavras são dotadas de morfemas. Estes morfemas constituem-se em o radical, a vogal temática, a desinência, que essa desinência pode ser de número pessoal, ou seja, indicando o número singular, e pessoal, se a primeira, segunda ou terceira do singular, primeira, segunda ou terceira do plural. Tá? Que do plural nós temos nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa, eles ou elas, terceira pessoa. E temos as desinências. Tá? No caso do verbo, eu tenho a desinência de modo temporal, ou seja, eu tenho aí o quê? Ó, vai indicar para minha terminação. Quais dos modos que esse verbo vai apresentar-se? Daí nós temos o quê, gente? Observem aí. A primeira parte é do morfema, o primeiro é o radical.
que é esse radical? É a parte mais importante da palavra, é a base significativa, é a raiz que a palavra apresenta. Eu tenho o verbo cantar, por exemplo, cantar, tá? Daí eu tenho o quê? Ó, o radical é cante, cante. Vai até a consoante T. Por que que eu tenho aí o radical, galerinha? Porque a partir desse radical eu consigo formar várias outras palavras. Daí, todas as outras palavras que eu formo a partir de um mesmo radical, eu dou o nome, ou seja, essas palavras recebem o nome de palavras cognatas, porque elas são formadas a partir de um mesmo radical. Daí, a partir de cante, eu posso formar cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, se ele cantasse, quando eu cantar, ele cantou, eu cantei. Percebam aí que todos eles possuem o mesmo radical que é cante. Vender, da segunda conjugação, o radical é vende, vende, vai até o D, porque a partir daí também eu consigo formar várias outras palavras. E daí eu tenho o verbo partir, da terceira conjugação. O radical é parte, parte. A partir de parte, eu consigo formar aí, ó, várias outras palavras também. Partiríamos, partíssemos, partireis, tá? Várias outras. Maria Rita canta com mamãe. Então, observe aí. Maria Rita canta. Eu canto, tu cantas, ele canta, ele ou ela. Portanto, canta está no presente do indicativo, terceira pessoa do singular. O radical é cante. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Podem sinalizar aí, sintam-se à vontade. Tá? Se tiver dúvida, também questione. Tá tranquilo. Tranquilo? Valeu, então. Vamos lá. A partir do radical, nós temos a vogal temática. Daí nós chamamos vogal temática verbal. A vogal temática verbal, ou seja, as vogais temáticas verbais, elas representam as três conjugações: AR, ER e R. AR, ó, a vogal temática A, representando a primeira conjugação, a vogal temática E, representando a segunda conjugação, a vogal temática I, representando a terceira conjugação. Daí, o que acontece? Esta vogal temática, ela vai juntar-se ao radical da palavra, ela vai somar-se ao radical, tá? Quando eu somo o radical mais a vogal temática, tá? Eu vou encontrar o tema. O que é o tema? O tema é o próprio nome do verbo. Então, observe aí. Cantamos, bebemos, partimos. Nós temos aí três verbos, desculpa, e as três conjugações. Cantamos, o radical é cante, a vogal temática verbal a. Cante mais a eu formei, canta. O mos aí eu vou chamar de desinência, que a gente vai saber agora. Aí eu tenho bebemos, o radical é bebe, bebe até a consoante. Depois da consoante, eu tenho a vogal temática verbal é. Esta vogal temática está indicando que esse verbo pertence à segunda conjugação. Somei radical mais vogal temática, encontrei bebe, sobrou o quê? Mos, que é a desinência. Partimos, parte radical, e vogal temática verbal, que indica a terceira conjugação, e aí sobrou para a gente o quê? O mos, que é a desinência. Daí compreenderam? Portanto, as vogais temáticas verbais, elas vão indicar a que conjugação pertence o verbo. Daí nós temos o verbo por. Ele pertence à segunda conjugação. Quem é a segunda conjugação? É R.
pois ele é derivado da forma latina poer. Por isso as formas põe, põe, poente e etc. Só uma curiosidadezinha aí. Daí nós temos as desinências. O que é a desinência, Ana Paula? A desinência é o mesmo que terminação. Quando eu falo de desinência ou terminação verbal, eu estou falando da mesma coisa. Daí, para eu compreender essa desinência, eu preciso compreender e saber, lógico, os tempos verbais. Ah, eu tenho que decorar verbo? Não. Eu não preciso, eu não tenho que decorar verbo. Verbo eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender e depois eu preciso aplicar dentro da oração. Porque é isso que o Enem pede de vocês. É isso que o Enem pede da gente. Daí eu preciso compreender, gente, para isso eu tenho que estudar as terminações. Decorar, não. Eu decoro, eu chego bem ali a 2 minutos, eu esqueço. Mas quando eu aprendo, tá? Quando eu aprendo, quando eu compreendo, eu jamais vou esquecer. E aí, em qualquer situação, eu vou conseguir aplicar tranquilamente. E é isso que a gente quer de vocês, tá? É essa compreensão do momento de aplicar lá no Enem, vocês conseguirem tranquilamente fazer essa aplicação. Daí, alguns gramáticos vão dizer para a gente assim, ó, desinência de modo tempo ou desinência de modo temporal, dá no mesmo. O que vai indicar? O tempo e o modo do verbo. Observem aí. Se ela falasse a verdade, qual é o verbo aí? Falasse, falasse. Fale é o radical, aí é a vogal temática, fala é o tema, SSE é a desinência, a terminação. Isso quer dizer que esse verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso é desinência de modo temporal. Tia Ana Paula, nós vamos estudar as terminações? Vamos, tá? Acalmem-se, acalme o coraçãozinho aí, porque nós vamos estudar cada tempo verbal, cada modo para a gente compreender tranquilamente. Ela falava a verdade. Ela falava a verdade. Olha o verbo aí, falava. Eu tenho fale, que é o radical, a, que é a vogal temática, fala, que é o tema, sobrou o quê? Vá. Vá aí, gente, é a terminação ou a desinência. Daí, esse vá está indicando para a gente que esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo, tá? Daí, desinência de modo temporal indica o quê? O tempo e o modo que o verbo apresenta. Daí nós temos também desinência de número pessoal. Alguns gramáticos vão dizer desinência de número e pessoa ou desinência de número pessoal, que vai dar no mesmo. Quando eu falo desinência de número, eu vou observar o quê? Se esse verbo está no singular ou no plural, tá? Se eu falo desinência pessoal, se está indicando a primeira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoas para o plural. Quando eu digo assim, Pedro, tu amarás teus irmãos. Pedro, tu amarás. Olha aí, eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Tu amarás. Observem aí que eu tenho que a terminação, eu tenho ra, terminação de modo temporal. Está indicando que o verbo está no futuro do presente do indicativo. Mas o S está indicando o quê? Que esse verbo está na segunda pessoa do singular. E quem é a segunda pessoa do singular? Tu, ok? Olha aí, cantaremos juntos essa bela canção. Então, quem é que cantará? Nós cantaremos juntos. Observem aí que
Ó, ixi. Observem que nós cantaremos. O radical é cante, a vogal temática a. O ré está indicando aí a desinência de modo temporal, futuro do presente, do modo indicativo, e o nós está indicando a desinência de número pessoal ou de número e pessoa. Ou seja, está dizendo para a gente assim, ó, esse verbo está na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós cantaremos. Tranquilo até aí? Daí nós vamos, ó, para a formação dos tempos simples. Daí eles são formados a partir da combinação de algum desses elementos flexivos. Aí eu tenho quem? Ó, não há necessidade da presença de todos os elementos ao mesmo tempo com um radical. É claro, eu tenho, por exemplo, alguns verbos, tá, gente, que eles vão variar. E aliás, eu tenho o modo indicativo, por exemplo, que ele tem 6 tempos. Mas eu tenho o modo subjuntivo, que ele possui apenas 3 tempos. Eu tenho o modo subjuntivo, que alguns gramáticos vão dizer assim para a gente que não chega a ser realmente tempos verbais, tá? Mas apenas os modos ali, uma forma de representar. Então, eu tenho apenas afirmativo, imperativo afirmativo ou imperativo negativo, tá? Então, observe aí. Eu tenho, o verbo apresenta flexões, variações de número, singular e plural, de pessoa, que a gente já falou, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, de tempo, quando eu tenho ali o presente, tá? E eu tenho o pretérito, que o pretérito é passado, e esse pretérito vai transformar-se em pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E eu tenho o futuro, que eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. E daí também esse verbo vai flexionar em voz. Eu tenho as vozes verbais, que a gente vai ver na sequência. Essas vozes verbais, elas vão classificar-se em voz ativa, sujeito agente, voz passiva, sujeito paciente, voz reflexiva, sujeito agente paciente, voz reflexiva recíproca. Nós vamos conhecer, nós vamos estudar todas as vozes verbais. Então, observem aí. Valdir comprará um automóvel 0 quilômetro. Valdir comprará. Ele comprará. Isso quer dizer que esse verbo está, ó. Eu comprarei, primeira pessoa. Tu comprarás, Júlia, segunda pessoa. Ele comprará, terceira pessoa do singular. Tá vendo? Terceira pessoa do singular, modo indicativo, porque indica algo certo, provável, que eu sei que aconteceu, que acontece ou que acontecerá. Futuro do presente, porque está indicando aí que eu vou ainda fazer essa ação, que ele ainda vai fazer essa ação. E aí eu tenho uma voz ativa, porque se a voz é ativa, o sujeito é agente. Tá? Se eu transformar essa oração para uma voz passiva, o sujeito passará a ser paciente. Aí eu vou dizer assim, ó, Valdir comprará um automóvel 0 quilômetro, voz ativa. Um automóvel 0 quilômetro será comprado por Valdir. Observem aí que o sujeito passou a ser paciente, tá, gente? Então, observem que nós podemos brincar aí com os verbos. É uma brincadeira muito gostosa, só que é uma brincadeira que ela precisa ter um fundamento grandioso, que ela precisa ter um cuidado também, assim, ó, muito minucioso, porque nós temos as regrinhas, e essas regras e essas especificidades, elas precisam ser atendidas, elas precisam ser harmonizadas, tá? Porque a gente usa o verbo o tempo inteiro. A gente usa e abusa do verbo o tempo todo, tá? A gente respira verbo.
E aí a gente precisa ter um cuidado com essa harmonia entre os verbos, tá, gente? Com essa harmonia dos verbos entre ou para se fazer a concordância. Daí, se eu não sei verbo, se eu não aprendo verbo, é humanamente impossível aprender análise sintática. É humanamente impossível aprender concordância verbal. É humanamente impossível aprender regência. É humanamente impossível aprender até as orações subordinadas, sabia? Então, tudo está atrelado ao verbo, gente. Pense numa classe de palavra importantíssima. Daí, eu costumo dizer sempre, se existe um casamento que não admite ser dissolvido, que não admite uma separação, nem sob o litigioso, é morfologia de sintaxe, gente. Para eu compreender toda a parte de sintaxe, eu preciso compreender toda a morfologia. E o verbo está aqui, ó, dentro da morfologia, porque até então nós estamos estudando a parte morfológica, tá? Vimos até o pronome, estamos vendo agora o verbo, ok? Vamos lá. Daí nós temos o número. Esse número eu já disse que vai indicar o singular ou o plural. Eu vou perceber, tá, também esse número do verbo a partir da sua desinência. E eu já disse a vocês que desinência é terminação. Eu observo a terminação do verbo, tá? É o mesmo que desinência, tá? E daí eu vou observar a partir dessa terminação quem praticou a ação. Viajou com a família para a praia. Quem foi que viajou? Ele viajou. Se eu digo viajei com a minha família para a praia, então viajei. Quem foi que viajou? Eu. Viajaremos para a praia com a nossa família. Quando cessar aí, ó, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, viajaremos. Quem é que vai viajar? Nós. Então, eu consigo perceber quem está falando ou qual é a pessoa do discurso a partir da terminação. Viajaremos nós. Nós está indicando que nós viajaremos. Viajarei, ei, está indicando que eu viajarei. Viajarás tu, viajará ele, ok? Isso aí eu estou falando de número, tá? A pessoa, nós acabamos de falar agora. Primeira pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira ou segunda pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa para o plural, ok? Daí nós temos os modos verbais. Gente, esses modos verbais, eles podem indicar, ó, eles indicam aí várias atitudes, intenções e posturas. Ele pode indicar uma certeza, ele pode indicar uma dúvida, uma possibilidade, ele pode indicar um pedido. Portanto, cada modo desse vai representar uma intenção dessa. Daí, o modo indicativo, ele indica algo certo, provável, é o modo da certeza. Eu tenho certeza que eu estou fazendo, eu tenho certeza que eu fiz, eu tenho certeza que eu farei. Aí eu tenho o modo subjuntivo, é o modo das possibilidades, da incerteza, da condição. Então, eu posso ou não praticar a ação, tá? Então, ele vai estar sempre condicionado. E eu tenho o modo do pedido, que é o imperativo, que indica um pedido, que indica uma ordem, que indica uma súplica. Portanto, observem aí. Indicativo. Indica ou representa o fato certo, tá? Como real, positivo. Fiz a prova com muita calma. Olha aí o verbo fiz, flexão do verbo fazer. Eu fiz a prova com muita calma. Fiz. Eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Viajaria com vocês com certeza. Se tivesse tempo e grana, viajaria sim. Então, observe aí, eu tenho um modo que indicativo. O indicativo ele é composto por 6 tempos e ele indica para a gente um fato certo, provável, que eu sei que acontece, indica uma certeza.
tá? Daí eu tenho o modo subjuntivo. Eu acabei de dizer que o modo subjuntivo, ele é o modo da possibilidade, da dúvida, do desejo. Daí ele vai sempre dizer para a gente assim, ó, poxa vida, se eu tivesse estudado mais, nossa senhora, eu teria brocado naquela prova, né? Assim que vocês falam, se tivesse estudado mais. Então, SSE é a terminação, é a desinência que vai estar indicando para mim aí que esse verbo está no imperfeito do subjuntivo. Galera, nós estamos aí, ó, a 1 minutinho e pouco para a nossa aula terminar, mas nós vamos falando aqui quando cair, ok? Quando terminar, eu vou enviar o material para vocês começarem aí a analisar, e na próxima aula a gente finaliza, mas vamos que vamos. Então, quando souber a verdade, observe esse exemplo. Se tivesse mais paciência, eu teria encontrado um livro. Então, se tivesse, olha aí, olha a condição. Então, se tivesse feito, tem sempre, gente, ele está sempre condicionado. Portanto, no subjuntivo, eu tenho 3 tempos. Eu tenho presente, e que todas as vezes que eu conjugo o presente, eu acrescento sempre a partícula que antes, que eu cante, que eu venda, tá? Ou, quando eu conjugo no imperfeito do subjuntivo, eu acrescento sempre o se. Se eu vendesse. E quando eu conjugo no futuro do subjuntivo, eu digo sempre assim, quando eu vender. Então, observe aí, quando souber a verdade, ficará totalmente surpreso. Então, quando souber, está indicando aí o quê, gente? O futuro do subjuntivo. Ok? Daí, observem essa tirinha. Ó, você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado. O que a gente observa aí? Analisem comigo quais os verbos aí presentes na tirinha. Podem falar aí comigo. Na primeira tirinha e na primeira fala, você consertou o vazamento do barco? Quem é o verbo aí, gente? Pode Consertou. consertou. Pensei que você tinha consertado na segunda fala. Quem é o verbo aí? Quais os verbos, aliás?